Bom dia a todos, todas e todes. Mais uma quinta-feira, 11 da manhã aqui, diretamente da TV PT e do Facebook da Secretaria Nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT. Hoje eu acordei aqui toda no meu pai, o sócio, da quinta-feira, último do ano, último programa da temporada 2020. E eu vou receber aqui no programa, muito confortavelmente, 3 referências do campo progressista que vão conversar com a gente sobre a relação entre meio ambiente, a comunidade evangélica e o bolsonarismo. São eles o meu querido companheiro reverendo Luiz Sabanai, Serjão, que foi prefeito de Carapicuíba, e vocês, aliás, vão saber de políticas muito interessantes de um estado laico que ele fez lá em Carapicuíba, quando foi prefeito. E a minha querida amiga Isabel Rodrigues, com quem eu estudei desde a 4ª série até a 8ª, e hoje é doutorando em educação lá na USP, e que tem toda uma vivência de uma vida toda na comunidade evangélica. Então, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Daqui a pouco passo a palavra para vocês. Aliás, eu quero dizer o seguinte, que apesar de eu ser uma pessoa de candomblé, de ter afinidade com várias linhas espirituais, eu me sinto muito confortável de estar aqui com vocês hoje, porque eu venho de família evangélica, né, e fui criada, vamos dizer assim, causando certo desconforto para minha avó nos cultos para jovem, de domingo, na congregação cristã, né, que é onde eu frequentava, porque desde aquela época eu já fazia perguntas desconfortáveis, o que, aliás, não deixei de fazer, e a minha família de santo sabe muito bem disso. Mas, é o seguinte, antes da gente entrar no assunto, de fato, do nosso programa de hoje, eu queria comentar sobre uma coisa absurda que aconteceu nesse país, quer dizer, comentar uma coisa absurda que aconteceu nesse país, atualmente é quase pleonasmo, né? Mas um dos absurdos que aconteceu nessa semana, que é a aprovação no Senado do projeto de lei 2963 de 2019, que tem muitos problemas. Mas eu quero aqui tocar num ponto que eu acho que vale destacar, que é essa aprovação desse PL, aliás, contra a bancada, o que foi indicado pela bancada do PT, aprovar a compra de terras no Brasil por estrangeiros. A coisa é tão grave que, do jeito que o projeto foi aprovado no Senado, permite que 25% do município, de cada um dos mais de 5 mil municípios do Brasil, sejam comprados por estrangeiros, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, eu quero começar o programa de hoje com a minha indignação. Eu estou verdadeiramente muito chocada com a quantidade de desmandos e de absurdos que vem acontecendo nesse país. Eu vi, inclusive, a gente até postou nas redes sociais, no Instagram da Secretaria Nacional de Meio Ambiente, aliás, sigam a gente lá, @smadpt13, um card que, assim, a nossa meta para 2021 é sobreviver, tomar vacina e ocupar a rua, né? Porque a coisa realmente chegou num ponto que até mesmo a soberania nacional está altamente ameaçada. A gente sabe que muitos dos problemas socioambientais que a gente enfrenta nesse país dizem respeito à guerra latifundiária, à disputa por terra. Então, a aprovação desse projeto no Senado é realmente muito grave. Então, eu dou aqui as boas-vindas novamente a vocês 3, já com esse assunto espinhoso que não desce na garganta para a gente começar nosso bate-papo aqui. Agradecer demais a generosidade de vocês por estarem nessa quinta-feira aqui com a gente, para a gente fazer essa conversa, como eu sempre digo, salto alto e paletó ficam do lado de fora, porque aqui a gente tem conversa de companheiro para companheiro, de camarada para camarada, e a ideia é que a gente consiga conversar, apesar da distância física, né, virtual, a gente está aqui num ambiente virtual, mas um pouco mais próximos sobre tantos assuntos importantes. Então, Bel, minha querida, futura doutora, professora Isabel, pode começar dando seu oi aqui, depois Serjão, depois Sabanai. Acho que a Bel caiu, então, Sabanai, aliás, gente, eu até queria só dizer uma coisa, se a gente estiver falando um pouco alto demais, eu vou pedir para vocês abaixarem o volume. O nosso amigo Sabanai tem uma pequena deficiência auditiva, então a gente vai falar um pouquinho mais alto para que ele possa nos ouvir, tá bom?
Então, por favor, Sabanai, fica à vontade, pode falar um oi aí para a nossa turma, e se quiser comentar sobre este absurdo que eu disse agora, também pode ficar à vontade. Seu microfone está fechado, Sabanai. Aí, abriu. Seu microfone está fechado, Sabanai. Aí, abriu. Um bom dia a todos e todas. Agnes, bom dia. Bom dia aos que nos acompanham nessa live, nesse debate sobre evangélicos, meio ambiente, bolsonarismo. E bom dia, Sérgio, bom dia, Isabel. Na primeira questão, bem objetiva, sobre venda de terra para estrangeiros, na verdade, ela é uma revisão de um programa que nós, no período passado, estabelecemos os limites para isso, né? Na verdade, o Brasil tem vivido nesses últimos anos uma crise daquilo que é comum a todos e todas, né? E nós evangélicos, por exemplo, e eu não digo só os evangélicos, mas os cristãos de modo geral, nós temos uma herança recente de 500 anos na nossa história, de um processo civilizatório complicadíssimo, né? De colonização, de ocupação de territórios que não eram nossos. E isso, de alguma forma, faz parte da nossa cultura, que está... Ela é uma cultura que não é uma cultura objetiva, mas está dentro do contexto cultural do nosso país. A dificuldade de se libertar desse sistema colonialista e buscar uma soberania nacional, buscar no componente da política, da compreensão política de maneira geral, que o território faz parte da segurança do nosso povo, né? Então, esse debate é um debate que nós podemos aprofundar aqui em relação a isso ao meio ambiente, em relação a isso à economia, em relação a isso aos recursos naturais brasileiros, que a gente tem uma compreensão diferente do curso que está sendo dado aí, né? Bem diferente, né? O que devia ser segurança para a nossa população está sendo vendido, né? E o território é uma das principais questões que nós temos que debater. Vamos adiante, fico à disposição e gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui com vocês. Obrigada a você de estar com a gente, querido. Obrigada a você de estar com a gente. Professora Isabel, eu só vou pedir para quando a gente não estiver falando, fechar o microfone para evitar eco. Obrigada, Luiz. Eu fiz esse comentário e o Sabanai chamou a atenção para uma coisa que é importante, né? Porque tem uma relação histórica direta. Quando Portugal vem para o Brasil, ele não vem sozinho, né? Ele vem com a igreja, né? A igreja católica, ele vem com o cristianismo, e isso está realmente diretamente ligado a tantas questões históricas que a gente tem e que a gente colhe consequências até hoje. E é muito delicado falar sobre isso, porque, inevitavelmente, a gente passa pela questão da fé, né? E quando a gente faz uma discussão político-social, a gente precisa ter muita delicadeza para não ferir a fé, que é uma outra coisa, né? Uma coisa são os movimentos institucionais, outra coisa é a fé das pessoas, né, Isabel? Você que lida direto com a educação, acho que vive isso muito mais na pele, né? Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. Tá dando eco. Como é que eu faço? Só esperar? Tenta tirar o microfone. Vou tirar o microfone. Tira o fone. Estão me ouvindo bem? Sim, ok. Eu vou tentar me aproximar para que a voz fique mais audível. Eu tenho 41 anos e nessas 4 décadas, das quais parte importante delas, desde o começo, aí na primeira década eu tive a oportunidade de conhecer a Agnes, e aqui em Santo André. E eu acho importante falar um pouco dessa minha vivência
com a questão da religião, né? Eu diferencio religião de espiritualidade. Hoje eu diferencio. E desde criança, os meus pais evangélicos, desde os 12 anos, eu tenho na configuração da minha família duas dimensões de viver o evangelismo. O meu pai, de uma forma muito mais dura, muito mais rígida, e minha mãe, muito rigorosa, mas muito aberta a outras possibilidades, no sentido de entender o que era para ela cristianismo. E eu foi muito importante isso, porque a partir dessas duas dimensões, e depois, na possibilidade de viver a graduação, de viver a pós-graduação, eu fui construindo as possibilidades. Mas antes de ir para a graduação, eu já conseguia ter uma visão do que era bom e do que era ruim, do que era opressivo e do que não era opressivo dentro da realidade de viver dentro dessa perspectiva de um lar evangélico. Minha mãe tinha 3 amigas. Uma era ateia, não falava de Deus. Uma era católica, mas muito católica, de falar de santos. E nós tínhamos toda uma questão com os santos. A Agnes, que teve a avó evangélica, sabe como é, né? E tinha uma que era espírita. E ela vivia muito bem com as 3 amigas. Muito bem. E não ficavam tentando pregar uma para a outra. E minha mãe dizia assim, o que vale, minha filha, é a sinceridade do coração. Ia trazendo as perspectivas da Bíblia. E minha mãe, ela tem até a 4ª série, mas ela tem uma perspectiva filosófica muito interessante, que ajudou muito na minha educação, nessa base familiar, que eu acabei levando para outros espaços. Então, eu diria que isso só foi configurando do que eu entendo para mim o que é o cristianismo. Que é aquilo que vai muito na linha do que o pastor Henrique Vieira fala, que é o amor. Não é, muitas vezes falam, né? Muitas vezes se banaliza o amor, né? Aquela coisa do coraçãozinho. Não, o amor é uma das questões mais revolucionárias que existem. E que eu vejo isso muito na figura de Cristo, que não vivia com aqueles socialmente aceitos. Ele convivia com a prostituta, ele convivia com as mulheres. Ele dizia, Marta, para de trabalhar tanto, vamos prosear, seja como Maria, presta atenção. Então, foi isso que eu fui aprendendo e que me ajudou a ter a visão do contraditório. Então, desde muito cedo, eu tive a visão do contraditório. E para complementar, rapidamente, fechando essa parte, Agnes e Sérgio, eu vejo que dentro do meio progressista, dentro da esquerda, tem muito fundamentalismo. Em todo canto que a gente vai, no setor acadêmico, nas escolas, nas famílias, na esquerda, na direita, não está só na religião. E isso eu tive a grande oportunidade de viver desde muito pequena e muito interessante, porque a minha mãe, sabiamente, dava um escape de escolha. Ela falava, filha, olha, porque comigo é assim, se vai muito, eu tenho dificuldade. E acho que ela percebia, ela deixava uma porta de possibilidade de decisão, que eu acho que é isso que a gente precisa aprender a fazer. Né? Deixar que também as pessoas possam decidir por elas os seus caminhos. E eu vejo que grande parte das estruturas de pensamento das igrejas evangélicas não tem isso como pressuposto. O pressuposto é dogmático, não podemos ignorar. E se é dogmático, a gente precisa problematizar. É verdade, Bel. Obrigada por essa sua fala inicial. Queria até aproveitar aqui publicamente parabenizar sua campanha, né? Vocês fizeram uma campanha muito bonita em Santo André, o coletivo de vocês, do Massa, do PSOL. Então, quero aproveitar e parabenizar a campanha de vocês, que foi muito bonita, e vocês saíram muito grandes dessa campanha. E aí, já aproveito que eu estou dando parabéns, e vou também dar minhas congratulações aqui ao Sérgio, que enfrentou uma eleição dificílima também em Carapicuíba, e que fez em Carapicuíba um governo que, além de diversas áreas da política pública, que hoje são exemplo para o Brasil todo, para o PT, né, e para o campo progressista,
mas em especial teve ali um cuidado e um olhar muito grande para a laicidade, né? E depois a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Então, queria só pedir para você fazer uma saudação inicial aí, Sergião, agradecer demais a sua participação, para a gente entrar aqui no assunto. Eu quero falar um pouco sobre meio ambiente, a gente precisa falar sobre a questão do fundamentalismo que a professora Isabel citou agora. Enfim, obrigada, Sergião, por estar com a gente. Pode abrir seu microfone e dar seu oi para a turma. Aliás, compartilhem, por favor, esta live nas suas redes. À vontade, Sergião. Bom dia, as companheiras aí, ó. Isabel, a Agnes, enfim, todos e todas estamos assistindo aqui. Eu só quero saber, depois você me conta, Agnes, se você lá na CCB, na congregação, se você colou chiclete no fundo do banco. Se você não colou chiclete no fundo do banco, você não foi rebelde, né? Mas depois você me conta. Olha, gente, eu vou começar falando sobre essa questão da aprovação do Senado, dos 25% do território do município poder ser vendido para estrangeiros. A Agnes falou aqui uma coisa importante, que é o seguinte: aqui no Brasil, a religião veio junto com o Estado. Mas não foi, Agnes. Aqui a religião veio primeiro. Aqui, antes de existir Estado no Brasil, existiu a religião. E a religião que estruturou, e ela era Estado. Porque como não existiu só com a República, em 1889, que nós tivemos a instituição de Estado laico, quem formou a base do sistema de saúde até chegar ao SUS foi a Igreja, as Santas Casas. Quem foi que foi decisivo para a aprovação da Lei de Terras em 1850? Porque o que foi a Lei de Terras em 1850? Foi a reforma agrária às avessas. Toda terra que não tivesse título passava para a mão do Estado. Então, para poder criar um Estado nacional aqui, tem que se libertar da Igreja, que foram as reformas pombalinas. O Pombal, que era conservador, no Brasil teve uma posição que acabou sendo progressista para o contexto da época, que era libertar o Estado, que ainda não tinha se constituído como Estado nacional, das companhias religiosas. No caso específico aqui no Brasil, jesuítas. Então, era libertar o Brasil dos jesuítas para poder isso aqui virar um país. Porque nós não tínhamos país. O Brasil, enquanto Brasil, é uma construção que começa para valer mesmo com Getúlio para frente. Porque as pessoas não se comunicavam. O professor Luiz Felipe de Alencastro, naquele estudo bastante conhecido dele, O Trato dos Viventes, ele fala, e eu acredito nisso, uma civilização do Atlântico. Na verdade, nós não tínhamos um país. Porque era muito mais perto e mais fácil ir para Angola do que sair de Recife e vir para São Paulo, por conta das correntes marítimas, por conta da velocidade das embarcações proporcionada pelas correntes marítimas. Então, mas a grande questão que se coloca é o seguinte: o que é um aparente paradoxo? Como que pode um setor, partidos, instituições da sociedade brasileira, que fizeram uma campanha contra a esquerda afirmando o seguinte: a nossa bandeira é verde e amarela. Não vão trocar a cor da nossa bandeira. A bandeira é o símbolo, simbolicamente, representa a fusão de três coisas: um território, uma língua e uma nacionalidade. A bandeira simboliza isso. Então, o que é o aparente paradoxo? É que esses que falavam e que nos acusavam de sermos contra o patriotismo, contra a ideia de soberania nacional, o atrelamento à Venezuela, a Cuba, enfim, interesses externos, eles são aqueles que aprovam um projeto como esse. Então ele fala assim: mas peraí, os caras são patriotas, fazem uma campanha nacionalista, como que eles agora vão e aprovam isso? Por que eu chamei de aparente paradoxo? Porque, ao meu ver, não é um paradoxo. Pelo seguinte: porque a visão que eles têm de sociedade é imitar quem deu certo. Quem deu certo tem um Deus único. E quem deu certo na cabeça dele? Estados Unidos. Qual é o Deus? É o Deus dinheiro. Quem tem dinheiro vai comprar. Quem compra é porque tem dinheiro para comprar, foi bem sucedido. Quem é bem sucedido
é o sinal, é as marcas de Deus na vida dele. Ninguém prospera, porque se nada acontece sem a permissão de Deus, a prosperidade da vida dele é por conta dessa ligação dele direta com Deus que proporciona a prosperidade dele. E essa é a base da teologia da prosperidade. E olha que eu falo isso bem tranquilo, que é o seguinte, se o evangelho é estigmatizado para a esquerda, imagina eu que sou pentecostal. Que o nosso companheiro Luiz, né? Aqui, ele é chique, porque ele é presbiteriano. Presbiteriano é chique, né? Eu sou pentecostal. É do povo canelinha de fogo, é o povo do reteté, é o povo da gritaria dentro da igreja. Nosso povo é outro. Eles são estudiosos, presbiterianos, eles têm universidade, eles têm todas essas coisas. Eu assisti, Luiz, durante esse período da pandemia, mais de 120 cultos do Hernandes Dias Lopes. Você conhece bem o Hernandes Dias Lopes. E muitos do Nicodemos, que é bolsonarista, que os dois estão bolsonaristas agora. Mas eu vou terminando aqui dizendo o seguinte, é que quando nós, para poder fazer referência a essa questão da venda das terras, fazer referência a tentar compreender muito do que está acontecendo no Brasil, é que da mesma forma que nós não podemos falar comunistas, porque no meio dos comunistas tem os trotskistas, tem os stalinistas, tem os leninistas, tem os discípulos da escola de Frankfurt, enfim, tem toda uma gama, tem enfim, uma série imensa, né, de correntes. Quando você fala de evangelho, também é a mesma coisa. Você não consegue explicar, porque pentecostal, você vai ter diversas correntes dentro do pentecostalismo. Os neopentecostais é outra coisa também. Você pega as igrejas tradicionais, que não gostam de ser chamadas tradicionais, não ser chamadas históricas, enfim. São várias coisas dentro disso. Muita coisa dentro. Então, e o grande erro que eu acho que a esquerda está cometendo é que, de alguma forma, querem competir com a religião. Esse é o grande erro. Para terminar minha fala, é o seguinte, o nosso companheiro brasileiro, Michel Louvi, no livro dele, História do Marxismo na América Latina, tem uma frase que já se tornou icônica, clássica, das ciências sociais, que, ao meu ver, ele é um dos principais sociólogos da religião do mundo, e o principal sociólogo da religião marxista. Ele fala assim, há muito tempo ele falou isso, a revolução na América Latina se fará com os cristãos ou não se fará. Você já pensou ter que transformar todo cristão em materialista, histórico, dialético, para depois fazer a revolução? Ela não vai acontecer nunca. Então, nós precisamos compreender isso. Compreender. Na Albânia, liderada pelo Enver Hoxha, que proibiu a religião durante 40 anos, a Albânia, quando permitiu o casamento, teve 10 mil casamentos na igreja ortodoxa num dia, depois de 40 anos de proibição de culto público. Então, você vê o quanto é forte, né? Você pega o caso de Cuba, os cubanos, eles não são marxistas-leninistas. Os cubanos, o povo cubano é machista-leninista. É só conversar com as cubanas para saber o que isso significa. Então, uma mudança histórica, cultural, social, ela é como se fosse camadas, né, de mármore, que vão sendo formadas pelos seus sedimentos ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Né? Não é pelo um ato de vontade tão somente e uma disputa cultural e ideológica momentânea. Mas vou ficando por aqui, só para dizer que, à luz da teologia, a teologia é igual à lei, é igual ao próprio marxismo, é igual à própria interpretação bíblica. Toda interpretação tem a minha e a tua. Então, né, quando eu li a Bíblia, desde garoto, eu vi o seguinte, por exemplo, desde os 14 anos, eu falava assim, ó, toda a linha anarquista, seja anarco-sindicalista do Bakunin, seja os Krupitianos, o Malatesta, que é o anarquismo cristão, você pega o anarco-individualismo do Max Stirner, qualquer uma linha anarquista tem uma coisa que tem a ver com o cristianismo, que é o que? O livre-arbítrio. Qual que é o lema do anarquismo? Você é responsável pelos seus atos. O que o cristianismo tem? O livre-arbítrio. Quando você pega o reino dos céus, que está em Apocalipse, é a sociedade comunista do Marx inteirinha. Uma sociedade sem classe, sem Estado. Então, concluindo aqui a minha fala. A gente vai, inclusive, entrar nessa questão. Eu queria aqui falar para o pessoal o seguinte, essa semana, um grupo de evangélicos pelo clima soltou uma pesquisa muito interessante, né?
e que fala da relação dos evangélicos com o meio ambiente. Inclusive, a pesquisa aponta que 85% dos evangélicos consideram um pecado atacar o meio ambiente, enfim. E foi, inclusive, por isso que a gente chamou vocês aqui hoje para a gente ter essa conversa. Eu acho que é importante também falar para quem está nos assistindo aí que a forma como nós entendemos meio ambiente, ela está muito mais atrelada à questão da transição ecológica, que é um convite para uma reflexão sobre um novo modelo de sociedade, né? Com menor emissão de carbono, com mais respeito à diversidade, de fato, diz respeito ao modelo de desenvolvimento. Eu não gosto muito desse termo, modelo de desenvolvimento, prefiro falar sobre modelo de sociedade mesmo, que a gente discute. Então, nesse programa, quando a gente fala de meio ambiente, a gente é parte dele. A gente não está separado. Portanto, tudo que diz respeito à organização social brasileira e à organização sociopolítica diz respeito à transição ecológica e, portanto, diz respeito ao meio ambiente, né? E aí, antes da gente entrar especificamente na questão dessa pesquisa, que eu queria aqui que a gente refletisse um pouco, tem uma outra questão que já foi citada aqui anteriormente, que eu acho que a gente podia dar uma aprofundada, trocar um pouco de ideia sobre isso, que é o seguinte, a esquerda, ela, não só no Brasil, mas ela tem uma dificuldade histórica de lidar com a espiritualidade. E aí, como a professora Isabel falou no início, uma coisa é a espiritualidade e uma outra coisa são as religiões, né? Então, vamos separar bem isso. Apesar de, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores ter no seu DNA as eclesiais de base, né, da Igreja Católica, e, portanto, ter um diálogo muito próximo com o cristianismo, apesar disso, é uma dificuldade que a esquerda tem, né? A gente tem falado, a gente aqui na Secretaria de Meio Ambiente do PT, a gente tem discutido muito sobre isso, porque para a gente o olhar para a forma com que os povos tradicionais, os povos originários lidam com a espiritualidade, com os seus territórios, é muito inspirador, né? E aí, diante dessa dificuldade de falar sobre as questões de fé que a esquerda historicamente tem, eu faço duas perguntas aqui para vocês. A primeira é se vocês concordam com esse ponto de vista, né, com essa dificuldade que a esquerda tem ao tratar esse assunto e todos os preconceitos que carrega, e qual é que a gente está vivendo hoje no Brasil, esse avanço da ultradireita e tudo, se isso tem ou não alguma relação com essa dificuldade que o campo progressista tem no nosso ponto de vista aqui, de fazer esse debate. Qualquer um de vocês que quiser começar a falar, pode falar, fiquem à vontade. Né, com essa dificuldade que a esquerda tem ao tratar esse assunto e todos os preconceitos que carrega, e qual é Deu um retorno aqui. Está dando para me ouvir, Agnes? Tem ou não alguma relação com essa... Já sei. Luiz, vou só pedir para você fechar seu microfone um pouco enquanto a professora está falando. Obrigada. Eu vejo, sim, essa dificuldade da esquerda e vejo também muita dificuldade da direita que a gente falou do começo, que é estabelecer essa comunicação com o contraditório. Esses dias eu estava ouvindo em uma rádio uma discussão sobre a comunicação não violenta. Como que a gente consegue estabelecer um diálogo? E ele vai colocando algumas etapas de como que você consegue estabelecer a comunicação. E uma delas é que muitas vezes a gente fica dentro de uma perspectiva da defensiva. Então, a pessoa fala, a gente já vai se defendendo, a pessoa fala, a gente vai se defendendo. O quanto que isso dificulta o diálogo, dificulta a possibilidade da síntese, né? Tese, antítese e síntese, que é os dois lados crescerem. Então, estando nesses ambientes muito diversos, que é o ambiente evangélico, academia, doutorado na USP, escola pública, onde tem muitos educandos, famílias evangélicas, e aí a gente vai percebendo onde está o problema. E o problema está exatamente, do meu ponto de vista, nessa dificuldade em perceber que
pode ser que a verdade não esteja conosco. Então, quando a esquerda tem né, esse viés preconceituoso em relação... Eu acabei de receber agora uma mensagem de uma amiga. Olha, se juntando a pastores evangélicos, que decepção! E aí, olha só, é muito elucidativo isso, né? Não tem problema a decepção, né? Mas isso que acaba com as coisas, né? Mas sempre teremos essas disputas, aonde quer que estejamos. Dentro do setor da esquerda tem as disputas, e aí a diversidade é muito grande, vai saindo, né, dos grupos, vai sair do PSOL, é muito interessante, porque tem o PSOL aqui em Santo André, tem um monte de corrente. Então tem o PSOL e tem os PSOLzinhos. Aí eu fico olhando e falo, minha mãe, né, como é que lida com tudo isso? Que são as correntes, e aí tem umas coisas muito interessantes, e dentro do PT também tem as suas correntes, né? Eu me criei politicamente dentro da realidade do programa de governo do Celso Daniel, quando eu entro como professora concursada aqui em Santo André. Então, eu fico pensando assim, eu procuro ter muito cuidado, porque um dos grandes mestres para mim é Paulo Freire. Ele se coloca exatamente muito contra, se posiciona muito contra as ditaduras. E ele diz em Pedagogia do Oprimido, sou contra a ditadura da direita e contra a ditadura da esquerda. E aí, qual que é o meu sul? Não é o meu norte, porque o norte está Europa e Estados Unidos. Mas qual é o meu sul? O meu sul, eu entendo como pensar certo, com todas as reticências, porque a gente pode também ter aí uma certa arrogância nessa coisa do pensar certo, mas o que seria o pensar certo? E aí a gente vai pensando, nenhuma forma de opressão. Então, quando a gente buscar para que tenhamos nenhuma forma de opressão, porque nós somos educados sob a égide da barbárie, sob a égide da violência, na religião, na escola, na família. Quem manda aqui sou eu, o pai. Eu acho que até os 6 anos, o pai e a mãe têm que deixar isso claro mesmo, porque a criança ainda não tem autonomia moral, ela vai lá e vai pegar a bala do outro, vai bater. Então, até os 6 anos, a partir das contribuições teóricas que Piaget nos traz, a gente tem que ser mesmo, não pode. Mas ele tem 8 anos, tem 9, tem 10, sobretudo depois dos 11, dá liberdade, mano, o cara pensa, ele tem possibilidade de escolha, sobretudo depois... É a autonomia mesmo do pensar que você está falando, né? A autonomia do pensar, então... esse fundamentalismo, então, assim, o que seria, né, só complementando, esta verdade, para mim, tem funcionado, e democraticamente, dentro da campanha que nós fizemos, que você citou no começo, Agnes, nós tínhamos um grupo, uma equipe, que era uma candidatura coletiva, a comunicação coordenada por 2 jovens, e o tempo todo eu lidando com o meu processo de barbárie, de violência, para não violentar o outro, no sentido de o que é uma porta-voz. Eu, como porta-voz, foi o meu nome que foi lá, a minha foto. Mas eu não sou dona dos 2 jovens, eu não sou dona do Neri, da Andréa e do Neri. E como que eu compreendo que cada um deles tem uma história e como que cada uma destas histórias pode compor como força, e não como Isabel, dona da verdade. É dificílimo. É dificílimo a gente fazer esse exercício. E um exercício diário, né? Diário, duro. Então, assim, né, quando você vai colocando isso, Agnes, né, e a gente vê milhões, Agnes, Luiz e Sérgio, milhões e milhões de críticas. O PT não esteve na base, mas, porém, a cada esquina tem uma igreja evangélica. Não tem problema. O problema é não ter uma escola crítica que faça o contraditório. Eu ia à igreja, todo final de semana, andava a pé lá na Vila Suíça, e estava lá, mas eu tinha o contraditório, como eu tinha dentro de casa. Então, eu vejo que é esse o grande problema, e acho que é algo que nós temos que superar. Ainda que sejamos progressistas de esquerda, mas estar aqui uma PSOL, fui PT, hoje sou PSOL, estar aqui uma PSOL dialogando com 3 petistas, já é um pequeno avanço, eu acho que é por aí. É um grande avanço, porque, na verdade, você falou, a gente está tão polarizado que parece que esses diálogos se tornaram impossíveis, né? Outro dia eu recebi uma crítica fortíssima
porque nós convidamos para o programa um companheiro valorosíssimo do PSB, que é o Capiberibe, que foi governador do Amapá, um companheiro de uma luta incansável também com o meio ambiente. Aí, alguém como a sua amiga te mandou agora no WhatsApp, né? Eu também recebi no meu WhatsApp, nossa, mas está chamando o PSB. Gente, onde que essas pessoas estão vivendo? Será que elas acham, então, que o PT virou o grande detentor da verdade absoluta do mundo? E eu só posso já falar com petista? Por acaso a gente faz política pública só para petista ou a gente faz política pública para todas as pessoas? Então, como é que se constrói esse espaço, né? Só complementando bem rapidinho, eu tive que me segurar para não ser igual. Olha a defensiva. Né? Olha a defensiva. Eu falei, veja bem, eu ainda vou à igreja evangélica. Aí ela... Eu falei, tenho amigos ateus, candomblé, da Umbanda, do católicos, evangélicos. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque tem gente ruim, gente boa. Então, eu acho que é isso, Agnes. Eu acho que a questão não é porque eu sou da educação, mas está na educação. E acho que a educação e a questão formativa, ela tem que estar em todos os espaços. Isso, TVPT, é um ponto informativo. Um canal. De comunicação. A nossa campanha, o tempo todo, é uma campanha formativa, e aí, né, o grupo que panfletava para nós, grupo de militantes, dizia, será que dá para tirar o papelzinho do PSDB e colocar do Massa? Não vamos tirar. O mesmo direito que eles têm, nós temos. É complicado. E aí, fala assim, mas tá vendo, assim não ganha, não tem problema, mas o debate a gente vai fazer. Sim. Concluir. Sérgio, obrigada, Bel. Eu queria entrar aqui na questão da pesquisa que saiu, né, essa semana. Então, a pesquisa fala, eu acho que ela deixa a entender que a maior parte dos evangélicos, o que pensam, né, sobre a questão ambiental. E aí, teve uma fala numa reportagem que eu li da Amy Erica Smith, uma estudiosa, né, da intersecção entre a religião e a política no Brasil, e ela disse o seguinte, abre aspas, há um problema de comunicação por parte dos ambientalistas que não conseguem reforçar esses valores ambientais dentro da decisão do voto evangélico, fecha aspas. Então, vamos lá, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, 85% dos evangélicos não aprovam, aliás, 77% dos evangélicos não aprovam a política ambiental do Salles e do Bolsonaro. Entretanto, grande parte deles aprova o governo como um todo. Onde está o contraditório aí? E como que vocês receberam essa pesquisa? É o seguinte, metodologicamente é bastante complicado isso, sabe por quê? Vou dar um exemplo. 85% é contra a destruição da natureza, mas isso pode não dizer muita coisa. Por que não pode dizer muita coisa? Porque como é a pergunta, então vou te dar um exemplo. Eu já vi ruralista defendendo o seguinte, que quando eu arranco o mato para plantar arroz e feijão e soja para o povo, eu estou favorecendo o meio ambiente, porque com isso eu estou liberando mais o processo de fotossíntese do que manter aquele mato lá. Você já ouviu essa história? Eu estou simplificando aqui, né? Mas você sabe o que eu estou falando. Então, o que é essa preservação? É quando você qualifica o que é essa preservação. Eu, por exemplo, que sou pentecostal, o que é o movimento pentecostal no Brasil? Só em Carapicuíba são 687 igrejas. Carapicuíba tem 36 km², são 687 igrejas. As pessoas lá vão encontrar 3 coisas. Dinheiro, cura e libertação. Essas 3 coisas que eles vão lá. A maioria. Então, esses temas, democracia, essa questão de meio ambiente, essas questões, não se discute. Não existe o menor debate sobre isso. Esse debate, por exemplo, sobre gênero, um exemplo, nunca entrou. Nunca. Ó, eu estou há 20 anos na mesma igreja. Minha mãe é pastora lá, minha irmã é pastor lá, meu cunhado é pastor lá.
Nunca teve essa conversa sobre nada disso. Nada disso. Eles são o quê? Conservadores. Conservadores naquelas pautas que nós sabemos quais são. Agora, até um período recente, até 4, 5 anos atrás, o pastor era petista, já não é mais. Eu não tinha nenhuma pressão da base da igreja contra mim, agora eu já tenho. Porque só para explicar assim, para quem não é desse meio para entender, sabe qual que é a coisa que a esquerda primeiro precisa entender de uma vez por todas? É o seguinte, parar com esse discurso que um bando de pastor filho da puta, que domina as suas ovelhas, que embutiu um monte de valores, ideias na cabeça desse povo. Isso é errado. Eu vou terminar aqui dizendo por que isso é errado. Ó, até 10 dias das eleições presidenciais passadas, 90% das grandes denominações do Brasil apoiavam o Alckmin, não apoiavam o Bolsonaro. O Edir Macedo só mudou o voto dele, a declaração de voto dele, que é de uma igreja neopentecostal, que é a Mundial Universal do Reino de Deus. Ele só mudou o voto há 4 dias antes da eleição. Estava no Twitter dele. No Twitter dele, há 5 dias antes da eleição, ele pedia voto para o Alckmin. 4 dias antes, um fiel perguntou: Edir Macedo, nosso pastor, nosso pai espiritual, atrás disso tudo, não seria o caso de votar no Bolsonaro? Ele vai lá e responde: agora eu estou com o capitão. Sabe por quê? Porque ele sofreu uma pressão que veio de baixo. Aí muito votou, mudou o voto, porque teve uma pressão de baixo. Muito pastor já era bolsonarista desde o começo. Evangélico, em geral, mas principalmente os pentecostais, são governistas. Os pastores, o que eles querem do prefeito? Ônibus para levar para o culto para lá e para cá, quer o som emprestado para poder fazer os cultos ao ar livre. O que eles querem? É isso que eles querem do prefeito. Se o prefeito der o som, se o prefeito não fechar a igreja, se o cara poder fazer vigília até 7 horas da manhã e não deixar ninguém do vizinho dormir, e a prefeitura não encher o saco, isso é o melhor prefeito do mundo, o pastor. É que não encha o saco dele. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a coisa é mais complexa do que ele está pensando. Ó, só para desmistificar por último mesmo, ó, o Silas Malafaia, que é tão festejado pela esquerda, que quem dá mais importância para o Silas Malafaia é a esquerda, porque no meio evangélico ele não tem essa força. Ele foi da Assembleia de Deus durante muito tempo, da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Há algum tempo ele saiu, fundou um ministério que chama Vitória em Cristo, que tem 50 mil membros no Brasil. 50 mil membros, é nada. 50 mil membros. A influência dele é zero. Os candidatos que ele apoia perdem eleição. Entendeu? Candidato que ele lança perde eleição. Aí ele pega algum figurão da igreja, dá alguma declaração de alguma outra denominação e dá uma influência muito grande. A Globo deu um espaço para... Mas a gente é muito bom de dar força para quem não tem a força que a gente acha que tem, né? E nós somos competentíssimos com isso, aliás. A Globo deu um espaço extraordinário para o Malafaia para combater o Valdemiro Santiago e o Edir Macedo naquele evento gospel que faz de final de ano. Então, ele não tem. Lógico, o que tem força no Brasil? A Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do planeta. 20 milhões de membros no Brasil, 55 milhões. E sabe por que ela é forte, Agnes? Porque a igreja que a sua avó foi, que é a CCB, que para nós não é evangélica, viu? Para nós a congregação cristã não é evangélica. Mas isso é outro tema. A congregação cristã, o culto dela era em italiano, francescano. Os presbiterianos, o culto era em inglês. A igreja católica era em latim. Os metodistas eram em inglês. O luterano era em alemão. A Assembleia de Deus, fundada em 1910, foi a primeira igreja no Brasil que o culto era em português. Quer mais aproximação do que isso? Então não vou nem estender mais. Claro. Agora, essa ideia de que você tem que ter... Você já pensou 600 núcleos do PT em Carapicuíba? Isso é um absurdo. Não vai existir nunca. Para cada igreja um núcleo do PT, isso não vai existir nunca. O que a igreja oferece é serviço religioso. O que um partido oferece é outro tipo de serviço. O que as pessoas buscam no partido é uma coisa, o que o cara busca é outra coisa.
Você não vai competir nunca. É uma coisa Sim. em cabeça, vamos competir com a igreja. Não tem sentido mesmo, não. Eu queria fazer aqui uma pergunta para o reverendo Sabanai, que é o seguinte, a gente, especialmente o povo ocidental, a gente se vê, eu estou ouvindo um eco, quem está com o microfone aberto? Sérgio, por favor, fecha o microfone para a gente, porque senão fica dando eco. Obrigada. Bem, o ser humano em especial, o ocidental, a gente se vê, como eu falei no início do programa, de forma separada do meio ambiente, né, dos biomas. E aí, eu quero fazer essa pergunta muito respeitosamente, mas, enfim, alguns estudiosos atribuem isso a muitas linhas filosóficas antropocêntricas, né, de colocar o homem no centro de tudo, e elas são diversas. Mas a Bíblia Sagrada diz que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Ele coloca isso. Isso dá brecha para o especicismo, né? Eu estou aqui tocando uma questão fundamentalmente da nossa relação com o meio ambiente. Isso é uma brecha para que a gente entenda que a nossa vida é mais valorosa do que a floresta, né? Do que, enfim, tem outras passagens bíblicas ou dogmas que divergem disso, ou a compreensão é que está equivocada. Enfim, queria que vocês falassem um pouco, vocês não, estou perguntando especificamente para o Luiz, qual é o impacto disso nessa relação com os biomas e outras passagens bíblicas que podem nos dar alguma luz nesse sentido. Tá bom. Eu vou dizer que eu estou com um pouco de dificuldade. Teve um temporal aqui em Santa Catarina que está fazendo a internet cair toda hora. Então, eu vou aproveitar meu tempo e fazer em breve um gancho com as falas que eu consegui aprender aqui, as perguntas que estão sendo colocadas. A primeira questão é sobre evangélico, esquerda, direita, nesse processo todo. Bom, o que nós temos que entender é que depois do Estado e Igreja que o Sérgio falou, que foi até a Constituinte de 1899, todo o debate era de qual é o rumo político-ideológico que o país ia tomar. E tomou um rumo, uma grande influência liberal durante toda essas gerações posteriores, né? Liberal, eu quero dizer, do conceito filosófico e, basicamente, do conceito econômico. Então, esse mundo foi formatado, o Brasil foi formatado depois da religião, da Igreja-Estado existir no nosso país, que a cultura permaneceu até quando ele falou Getúlio Vargas, porque até Getúlio Vargas existia uma pressão da maioria cristã brasileira para que houvesse um retorno de que o Brasil tivesse uma religião oficial, né? E foi derrotado, isso já pela presença dos evangélicos, dos protestantes e os demais segmentos religiosos tendo a sua presença visível na sociedade. A outra questão que tem que se elaborar, apesar de liberal economicamente, as tradições cristãs no nosso país são conservadoras. Conservadoras do ponto de vista ético, conservadoras do ponto de vista da moral, conservadoras do ponto de vista de um princípio remanescente da cultura da sociedade ideal baseada na cristandade, sem dúvida nenhuma, né? Foi muito difícil você incluir, por exemplo, a ideia... algumas igrejas que vieram para o Brasil tinham um conceito escravagista, apesar de serem igrejas que parecem intelectualmente avançadas, etc. e tal, mas isso não define o perfil do comportamento da sociedade que esses religiosos tinham. Escravagistas, as mulheres, por exemplo, tiveram uma dificuldade imensa, ainda têm, na sua presença dentro do quadro hierárquico da igreja, da subordinação de homem e mulher,
né? Então, isso é uma cultura muito forte que está aí. Agora, entre isso e a política... Desculpa te interromper, mas eu queria só fazer um comentário em cima disso que você falou, Luiz. Na verdade, eu penso até que isso não é privilégio do cristianismo. O candomblé não é, apesar de ser uma religião muito matriarcal, é extremamente conservador e esse detrimento entre homens e mulheres, por exemplo, é muito nítido, tem vários estudos nesse sentido, inclusive. Isso pode ser um pouco a nossa, né, do cristianismo, que nós importamos enquanto... mas eu acho que não é um privilégio do cristianismo, o brasileiro é conservador, o brasileiro é patriarcal, né? Então, só para colaborar aí com a sua... Fica à vontade. Eu estou só fazendo um debate do ponto de vista da linha da cultura e um pouquinho da história, né? Então, esse processo não houve rupturas sistemáticas ao longo desse processo. Não houve, né? Houve sazonalidades políticas que privilegiaram debates mais avançados do ponto de vista da sociedade e outros não. Então, quando chega a questão da esquerda, né? E aí é uma guerra ideológica, não é uma guerra da religião. É uma guerra ideológica, em que a religião é um componente da sociedade. Um componente e deve, na minha opinião, ser considerado e analisado como um fenômeno social, né? De modo geral. E o que a esquerda não fez? A esquerda não incorporou com instrumentos adequados, vamos dizer, do conhecimento e da ciência do conhecimento propriamente dita, o que significa esse fenômeno na base de uma cultura que foi colonizada, que ela foi expropriada de forma sistemática, as culturas remanescentes desse continente foram assassinadas, o domínio cultural que veio e foi implantado no nosso país não é o remanescente, não é da cultura latina originária. Como é que se comporta um povo em torno dessa questão? Imagina, onde não tinha nem arma, nem estrutura, nem condição para fazer esse enfrentamento, a única coisa que eu podia ter era a fé. Então, essa questão, a fé, e não vou fazer essa separação de fé, espiritualidade, religião, mas eu procuro não fragmentar muito para fazer a leitura histórica. O povo tinha que crer. E essa cultura subjacente da fé, no mundo latino-americano, é um fenômeno de resistência, inclusive, para alguns momentos da história. E nós precisamos considerar. Apesar de destruídos ambiental, social e culturalmente, o remanescente da sobrevivência de muitos dos povos que viveram na América Latina e vivem é a cultura da fé. E tem que ser estudada, diferente da Europa, diferente de outros lugares em que a religião foi se tornando obsoleta, porque foi sendo trocada por outras questões. Então, na América Latina não é assim. E aí está certo o Sérgio quando cita que não é uma aliança tática com os cristãos. Não são só os cristãos. Tem que ter a compreensão do fenômeno religioso de como é que se organiza na sociedade. Eu vou dizer, eu sou militante de esquerda há bem mais de 3 décadas. Sou pastor protestante, presbiteriano, evangélico, completando agora em março 30 anos. As nossas igrejas mais tradicionais, elas foram privilegiadas porque fazem parte de uma elite nacional, fizeram ou se compuseram em torno da elite nacional e as suas estruturas. O povo mais pentecostal foi, como diz o Sérgio, foi para a massa. E qual que é o problema hoje? O problema que nós enfrentamos há 30 anos atrás, de que nós compondo ideologicamente um processo político de esquerda, éramos comunistas, eram do demônio, etc. e tal. Na primeira disputa do companheiro Lula, em 1989, eu era parte de um pequeno agregado de campanha no de São Paulo.
o Edir Macedo fez um jornal colocando o Lula de tridente, chifre, dente para fora, de vermelho, dizendo que ele era o próprio demônio. Em 2001, não tendo como modificar isso, a massa social brasileira fez a opção pelo programa de esquerda, ou de centro-esquerda, como queiram chamar, que o PT proporcionou. O primeiro aliado foi o Macedo. O primeiro. Qual o problema objetivo? De que nós, a esquerda, primeiro, não deixamos de ser um espaço no debate social real, lá no mundo real da vida das pessoas, um espaço de acolhimento, e onde nós ficamos ausentes, a igreja ocupou, a religião ocupou novamente. E ocupou dentro de um projeto ideológico político, que não é um componente brasileiro. Isso aconteceu na Bolívia, isso aconteceu na Venezuela, aconteceu na Argentina, aconteceu no Uruguai, aconteceu no Paraguai, aconteceu na Nicarágua, no Equador, porque o componente religioso conservador ele é um espaço propício para avançar um projeto ideológico de direita e de extrema direita. O fundamentalismo religioso é um espaço propício. Então, temos essa consequência. E o que nós não fomos competentes em fazer? É propor uma mudança sistêmica na cultura, uma mudança sistêmica no modelo de Estado, uma mudança sistêmica do processo econômico. Não conseguimos fazer ruptura. E o que prevalece quando nós falamos do meio ambiente? Não dá para discutir meio ambiente só do ponto de vista da caracterização antropológica homem-meio ambiente. Eu quero discutir que o total, e tem espaço sim na teologia e na Bíblia, já historicamente formulado, e talvez a gente não tenha a capacidade de fazer a difusão, que é a ecoteologia, que é a preocupação com o conjunto da humanidade e o conjunto do espaço em que a humanidade cria, como é que se integra essa questão. A vida é muito maior, não é maior para o ser humano do que é para a natureza, a biodiversidade, não é. A vida é um todo, isso tem formulação, mas nós não temos capacidade de fazer a difusão desse processo para fazer rupturas concretas. Quais são as rupturas concretas? Por exemplo, nós temos que discutir o que é comum. O que é comum, por exemplo? Não só a casa, o espaço, o território, mas a economia, que é um elemento de debate que nós temos que debater. O modelo econômico não é o modelo que vai levar a uma consciência de preservação ou de transição ecológica. O modelo econômico que mercantiliza os biomas, realmente ele está... Não tem base, né, para a gente poder fazer esse salto. Não. Deixa eu encerrar, Agnes. Encerrando de fato. Se não discutir essa questão do modelo econômico, que não é só o de desenvolvimento, é um modelo de sociedade também, do consumo, é um modelo de humanidade, das relações humanas consigo e com a natureza. Se não discutir isso com um componente teológico, com um componente, não tenho medo de dizer, um componente ideológico claro, de que nós queremos alternar essa sociedade de destruição, de ódio, de morte, de não ter um princípio de autonomia, de autodeterminação para uma outra sociedade. Se nós não debatermos isso com clareza e passarmos nós, a esquerda evangélica, a voltar a ocupar o espaço de acolhimento, de debate com a sociedade real, isso não vai acontecer. Porque o boi vai continuar avançando, as florestas, porque o alimento não é o alimento que se come. Quantos de nós aqui comem soja, milho? Não é assim, né? Enquanto não privilegiar um sistema de cultivo, de alternância de cultura, de produção de alimento no nosso país, nós não vamos ter uma segurança de avançar essa transição ecológica, né? Então, eu acho que a gente tem que integrar esses debates, que não é um debate só de direita e esquerda, é um debate entre nós. De como civilizacional, né, Sabanai? É civilizatória, como eu diria. É isso, obrigada, Sabanai. Bem, a gente já chegou a 1 hora de programa, então a gente
não pode avançar muito. Oi, Sérgio. Posso falar só uma coisinha? Posso falar só uma coisa? Sim. Olha, você sabe que, para mim, a religião, na história da humanidade, ela só teve um grande rival. E qual foi esse grande rival? O marxismo. Não propondo uma explicação sociológica, há mais de 30 anos atrás, o Perry Anderson, que é um historiador marxista, ele dizia o seguinte: quais eram as 3 bases, a força do marxismo? A primeira, uma explicação geral para o começo e o fim da humanidade, que é o que a religião também oferece. Segundo, um chamado para ação. O marxismo chama para ação. E o terceiro, um futuro. O marxismo apresenta um futuro. A Torá faz isso, a Bíblia faz isso e o Alcorão faz isso. O marxismo, os 4 fazem. Então, ao meu ver, isso é uma explicação do meu ponto de vista, onde que cresceu, onde que se fortalece? É no fracasso de uma constituição das respostas para essas 3 questões. Entendeu? A explicação para os fenômenos da natureza, da história humana, de onde nós viemos, para onde nós vamos. A falta de capacidade de aglutinar as pessoas para a ação, porque não tem esse futuro para as pessoas. A esquerda, no Brasil, e boa parte do mundo, está vivendo passado. E quem vive tão somente de passado é museu. A história e o passado é para poder refletir o presente e projetar o futuro. Então, o nosso fracasso, ao meu ver, é por conta disso. Porque é o seguinte, não é só uma questão de antipetismo, é que existe mundialmente uma crise da democracia liberal. E nós somos aparentemente, um absurdo, mas é verdade, nós somos o que? Identificados com o sistema. O PT, que é um partido que nasce de banda passionalidade, que dizia nosso companheiro Gilney Viana, que nós nascemos de banda passionalidade, nós somos o partido que acabou sendo estruturante do sistema partidário, da montagem do Supremo Tribunal Federal, ou seja, as instituições do Estado no Brasil tem o PT. Se as instituições faliram, quem faliu foi o PT, enquanto estruturante do Estado, a reforma do Estado que nós não fizemos, nós somos o covalidador da estrutura atual. Então nós juntamos 30% da população contra nós que é petista, mais 30% que é contra nós, porque nós representamos o sistema, que é o voto antissistema. Lógico, eles tinham que ir para algum lugar. Aí o Bolsonaro, né, e os seus apoiadores, enfim, tudo em torno tiveram a sabedoria de analisar isso. A gente teria muito mais que conversar aqui. Eu queria até que o Sérgio falasse um pouco da experiência dele lá em Carapicuíba. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente não tem tanto tempo quanto gostaria. Acho, inclusive, que esse apontamento que o Sérgio fez aí valeria mais um programa inteiro só para destrinchar esse comentário dele. Mas eu queria aqui encerrar o programa fazendo uma provocação. E o ano que vem, Isabel, o ano que vem o Partido dos Trabalhadores tem eleições setoriais, né? Então, tanto o setorial de meio ambiente e desenvolvimento, quanto o setorial evangélico também, todo mundo vai passar por reestruturações, no nosso caso, por eleições e tudo mais. Eu acho que seria muito interessante a gente começar a pensar para frente em espaços internos no campo progressista para a gente aprofundar esse debate. Acho que passou da hora, inclusive, eu particularmente não me lembro e não fui convidada para nada nesse sentido nos últimos anos. Acho que esse não é um debate que cabe para o povo evangélico, mas o debate sobre como a religião está presente na nossa luta e o que a gente precisa superar. Né, porque a religião é uma forma muito importante de organização social e a gente fica fazendo dedos para fazer esse debate e a gente precisa conceitualizar um pouco mais isso no meu ponto de vista. Então, quem sabe no ano que vem aí a gente consegue ampliar um pouco esse diálogo. Então, eu agradeço a todos, todas e todos. Agradeço demais a participação de vocês. Vou pedir para vocês fazerem a saudação final em 30 segundos, porque a gente realmente está atrasado, e agradeço muito a participação. Professora Isabel, primeiro.
Vamos ver em 30 segundos. Teve uma pesquisa que mostra que a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica são as evangélicas. Então, que isso fique como um alerta para a gente poder entender também o quanto que esses espaços reforçam violência contra as mulheres, dado o machismo que se tem ali, e muitas vezes o entendimento de que Deus quer assim. Deus não quer assim. Deus quer vida plena, a partir daquilo que eu entendo de Deus. Então, eu acho que a gente precisa abrir espaço para o contraditório e para o diálogo. Quero agradecer, gostei muito da conversa, de conhecer Luiz Sabanai, Sérgio Ribeiro e a condução tão bonita e tão interessante desse programa pela minha amiga Agnes Franco. Bom dia, boa tarde, não almocei ainda, mas uma boa tarde a todos que nos assistiram e aos queridos aqui que participaram desse debate. Importante. Obrigada, professora. Luiz Sabanai, 30 segundos. Luiz, seu microfone está fechado. Muito obrigado, Agnes, Isabel e Sérgio, pela companhia e por esse debate. A segunda questão, nós temos muitos desafios a cumprir ainda na sociedade como militantes políticos, muito mais do que como partido, organização, de repensar a nossa vida e repensar aquilo que nós podemos dar esperança para o nosso povo. Nós temos um grande desafio de voltar a falar com as massas nesse país e falar com as massas dentro de uma cultura, dentro de uma linguagem, mas com esperanças muito mais sólidas em relação ao mundo que nós vivemos, à humanidade, à sociedade, aquilo que produz a vida de forma objetiva. E nós temos um desafio às igrejas, né? Nós não podemos deixar de falar, porque eles acham que falam a verdade. Não podemos ter medo de falar, não é a nossa verdade, a verdade que é comum a todos e todas, e ao espaço em que nós vivemos. A verdade é que nós estamos vivendo uma e que precisamos atuar como seres humanos cristãos, com fé, com esperança, para transformar, para impedir que a destruição avance. A destruição é contra tudo que é divino. Não é só contra Deus, é contra tudo quanto é divino. E eu tenho muita esperança de que a gente possa e tenha capacidade, tem condições para fazer essas transformações e dar uma vida melhor para o nosso povo no mundo que nós vivemos. Obrigado. Obrigada, Sabanai, obrigada por ter participado. Sérgio, vou pedir, por favor, para tentar fazer em 30 segundos de verdade. Muito obrigado pelo convite, Agnes, obrigado, Isabel, aqui por ter partilhado esse momento, ao Luiz e a todos que nos assistiram. Pronto, nomizei os 30, só 10. Obrigada, Sérgio. Quero mandar aqui um abraço a todas, todos e todas que participaram, que assistiram com a gente dessa live. Um abraço enorme para o João e para o Pedro da TVPT, que ao longo dessa temporada tem estado aí junto, tocando esse programa. Eu espero voltar com vocês o ano que vem aqui. A gente vai ver como vai ficar a grade da TVPT, o que vai acontecer. Espero que a gente esteja juntos de novo. Então, obrigada pela participação de todo mundo. Minha bênção aos mais velhos e aos mais novos. Motumbá, paz de Deus, a paz de Cristo. Um beijo para todos vocês. Feliz ano novo, que o ano que vem seja muito melhor. Vamos seguir em luta, porque tem muita coisa para fazer. Tchau, tchau, pessoal.